bem-vindos. Hoje a gente mergulha em 2 Crônicas. É uma fonte que reconta a história de Israel, mas assim com um foco bem específico. Começa lá no auge de Salomão, passa pela divisão do reino, os altos e baixos dos reis de Judá, sabe? E vai até a destruição de Jerusalém, o exílio. Mas o ponto central aqui é a vida religiosa. A adoração, o templo, é isso que guia a narrativa. Sim, é como se fosse uma lição de história com um propósito bem claro. O cronista está usando fatos conhecidos, mas filtrando tudo por uma lente, teológica. Qual seria essa lente? A fidelidade à aliança com Deus. E tudo gira em torno da linhagem de Davi e principalmente da adoração correta lá no Templo de Jerusalém. Entendi. E para quem era esse livro originalmente? A ideia é que foi escrito para a comunidade que voltou do exílio na Babilônia. Para instruir eles, sobre como adorar a Deus de verdade, mostrar as consequências da obediência e da desobediência. É uma perspectiva bem sacerdotal mesmo. Faz sentido. Bom, vamos começar então com Salomão. Ele assume o trono e logo de cara pede sabedoria. Não pede riqueza, nem vida longa. Isso, e Deus gosta disso, né? E aí concede não só sabedoria, mas também riquezas, honra. O texto fala que ouro e prata viraram coisa comum em Jerusalém. Impressionante. Mas essa riqueza toda tinha um objetivo maior, né? Exatamente, o grande projeto, construir o templo. E olha, o cronista não economiza nos detalhes, né? Capítulos inteiros descrevendo os materiais nobres, o cedro, o ouro. O trabalho do artesão Uram-Abi. Isso. As dimensões, os querubins, as colunas de Jaquim e Boaz. Para quem estava talvez reconstruindo um templo bem mais simples depois do exílio, ouvir sobre esse esplendor original devia ser, nossa, muito forte. Um lembrete da glória passada, talvez. E da centralidade daquele lugar, com certeza. Aí tem a descrição dos objetos sagrados, o altar de bronze gigante, o mar de bronze sobre os touros, tudo muito grandioso. E o ponto alto, a Arca da Aliança chega no templo, e a nuvem da glória do Senhor enche tudo, tão forte que os sacerdotes nem conseguiam ficar lá para ministrar. É o clímax total, que é fundamental. Aquela oração longa de dedicação. Isso. Ele reconhece que Deus é imenso, né? Os céus não te podem conter. Mas ele pede que Deus ouça as orações feitas ali, naquele templo, ou até mesmo as orações feitas em direção ao templo, sabe? Mesmo de longe, tipo no exílio. Exatamente. Em tempos de pecado, derrota, seca, praga, se o povo se voltasse para Deus, para o templo, com arrependimento, Deus ouviria. Isso era crucial para quem estava voltando do exílio. E Deus responde na hora, né? Fogo do céu. Fogo consumindo sacrifícios. E Deus confirma a aliança ali no capítulo 7. Ele promete ouvir, perdoar, restaurar, se o povo se humilhar e orar. É o famoso versículo 7.14. Mas também tem o aviso. Tem o aviso sério. Se abandonassem a Deus, se fossem para a idolatria, o templo seria destruído e viria o exílio. Essa promessa e essa ameaça, essa aliança condicional, é a chave para entender todo o resto do livro. Entendi. A história dos reis seguintes vai ser avaliada por aí. Precisamente. Fidelidade traz bênção, infidelidade traz juízo. É uma lógica de causa e efeito bem direta na narrativa do cronista. O reinado de Salomão dura 40 anos, tem a visita da rainha de Sabá, mas o texto já dá a entender que os problemas viriam por causa dos desvios dele. E não demora. O filho dele, Roboão, assume, e ele é, arrogante. Rejeita o conselho dos mais velhos e promete ser ainda mais duro que o pai. Resultado: divisão do reino. As 10 tribos do norte se separam com Jeroboão. Isso. Vê isso como um juízo de Deus, claro, mas o foco dele fica quase todo em Judá, no sul, com a linhagem de Davi e o templo. Ele até menciona que os sacerdotes e levitas fiéis vieram do norte para Judá, né? Reforçando a ideia de que Judá era o lugar certo. Só que Judá também não demora a escorregar. Roboão e o povo abandonam a lei e logo vem a consequência. Invasão. O faraó Sisaque do Egito ataca Jerusalém, leva os tesouros do templo e os escudos de ouro de Salomão. E Roboão manda fazer escudos de bronze para substituir. Que símbolo, hein? Nossa, muito forte. Mostra a glória perdida por causa da infidelidade. E essa dinâmica vai se repetir.
O filho de Roboão, Abias, por exemplo, ele confronta Israel pela idolatria deles e vence uma batalha porque, segundo o texto, Judá confiou em Deus. Aí vem o rei Asa. Esse começa muito bem. Começa ótimo. Um reformador tira os ídolos, manda obedecer a lei, fortalece as cidades. E tem aquela vitória impressionante contra os etíopes depois de orar, né? Exato. E ele ainda lidera uma renovação da aliança, o povo todo jurando buscar a Deus. Ele chega a tirar a própria avó do poder por causa da idolatria dela. Parece o rei perfeito. O profeta Azarias até fala para ele: o Senhor está com vocês se vocês estiverem com ele. É quase o lema do livro, né? Totalmente. Resume bem a teologia do cronista. A reforma de Asa é, assim, bem profunda no início. Mas O final dele é uma decepção. Pois é, no fim da vida, ele faz uma aliança política com a Síria contra Israel, usando tesouros do templo para isso. e quando o profeta Hanani o repreende, Asa prende o profeta e ainda oprime o povo. E no fim, doente, ele procura os médicos, mas não busca a Deus. que virada triste. O que a gente tira disso? Acho que a lição é forte, sabe? Mostra que um bom começo não garante um bom fim. Confiar em política em vez de Deus, rejeitar a correção, isso leva à ruína mesmo para quem já foi fiel. É um alerta sobre perseverança. Complicado. Seguindo, temos Josafá. Outro que começa bem. Fortalece Judá, ensina a lei. Sim, muito positivo no início. Mas aí vem a aliança perigosa. Ele casa o filho dele, Jeorão, com Atalia, que era filha do Acabe, o rei ímpio de Israel. Ah, essa aliança. Para o cronista, esse foi um erro terrível. As consequências vão durar gerações. A influência da Atália, especialmente, vai ser um desastre para Judá. É um tema que volta sempre. É o perigo de se misturar com a impiedade, né? E ele quase morre por causa disso, numa batalha lá em Ramote Gileade. Quase. Mas ele clama a Deus e é salvo. Depois é repreendido pelo profeta Jeú. O interessante é que Josafá parece aprender. Ele faz reformas nos tribunais e quando Judá sofre uma invasão enorme, a resposta dele é notável. Jejuar, orar publicamente no templo, reconhecer que dependem totalmente de Deus. E Deus responde. Diz que a batalha é dele. E a vitória vem de um jeito milagroso, com cantores na frente do exército e os inimigos se matando. É um contraste lindo que o cronista monta. O erro da aliança humana versus o acerto da confiança em Deus. Mostra que mesmo errando, dá para voltar para Deus e encontrar livramento. Só que aquela semente ruim da aliança com Acabe começa a dar fruto. O filho de Josafá, Jeorão, casado com Atália. Esse aí mata os próprios irmãos para garantir o poder. E promove idolatria, seguindo a esposa. Morre de uma doença horrível, como o profeta Elias tinha avisado. Que horror! E o filho dele, Acasias, também influenciado pela mãe Atália, reina mal e é morto logo. Aí a própria Atália entra em cena. E como entra? Ela tenta simplesmente exterminar toda a família real de Davi para tomar o poder. Uma crise total. Mas a promessa de Deus, a linhagem de Davi, continua, né? Sim, o bebê Joás é salvo pela tia, esposa do sacerdote Joada, e fica escondido no templo por 6 anos. 6 anos. E aí, Joiada age. Joiada organiza tudo, revela o menino Joás, coroa ele rei, manda matar Atália e lidera uma grande reforma religiosa. Destrói o templo de Baal. Joiada parece ser a figura central nesse período. Com certeza, mostra a importância de um bom conselheiro. Enquanto Joiada está vivo, Joás reina bem, até conserta o templo com as ofertas do povo, mas... Lá veio mais de novo. Pois é, outro padrão, a dependência da boa influência. Morreu Joiada, Joás se deixou levar pelos maus conselheiros, os oficiais de Judá, voltou para a idolatria. E fez algo terrível. Mandou matar Zacarias, o filho do Joiada, que o estava repreendendo em nome de Deus, dentro do templo. Chocante, né? Uma ingratidão absurda e a rejeição total da palavra profética. O fim dele também é ruim, derrota na guerra e assassinato pelos próprios servos. A instabilidade não para. Vem Amazias. Começa bem, vinga o pai, mas poupa os filhos dos assassinos seguindo a lei. Vem Sedom.
Mas aí ele pega os ídolos dos edomitas que ele acabou de derrotar e começa a adorar esses ídolos. Não faz sentido. Nenhum. Rejeita um profeta, desafia o rei de Israel, perde feio, parte de Jerusalém é destruída e ele acaba assassinado também. Depois vem Uzias, reinado longo, muito sucesso militar, muitas construções. Parecia ir bem. Parecia, mas aí vem o orgulho. O poder sobe a cabeça, ele decide que pode fazer o papel de sacerdote e entra no templo para queimar incenso. Algo que só os sacerdotes podiam fazer. Exatamente. 80 sacerdotes tentam impedir, ele fica furioso e, na mesma hora, é atingido pela lepra. Vive isolado até morrer. Uma lição clara sobre o perigo da arrogância que vem com o sucesso. O filho dele, Jotão, reina bem, mas o texto diz que o povo continuava na corrupção. E aí chegamos em Acás, um desastre. Um dos piores, sem dúvida. Imita os reis de Israel, faz imagem de Baal, sacrifica os próprios filhos no fogo. Que horror! É derrotado pela Síria e por Israel. Ignora o profeta Oded. Pede ajuda para a Síria. E o rei da Assíria só piora a situação, oprime ainda mais Judá. E o ato final de Acás: fecha as portas do templo do Senhor, espalha altares pagãos por toda Jerusalém. Ao fundo do poço mesmo. Se o templo é o centro de tudo para Deus, fechar o templo é cortar a relação. Exato. É a rebelião máxima na visão do cronista. Mas, incrivelmente, depois dessa escuridão toda, surge uma luz. Ezequias. Ezequias. Um grande reformador. Ele assume e a primeira coisa que faz é reabrir e purificar o templo. E organiza aquela Páscoa gigantesca, convidando todo mundo, até o pessoal que sobrou do Reino do Norte. Um momento de grande união e restauração religiosa. Ezequias e depois Josias são os modelos de rei para o cronista. Restauram a adoração correta, seguem a lei e, muito importante, confiam em Deus nas crises. A resposta dele à ameaça da Síria é o exemplo perfeito. Verdade. Quando Senaqueribe cerca Jerusalém, zomba de Deus. Ezequias não se desespera com o poder militar assírio. Ele ora. Ele e o profeta Isaías oram juntos. E a resposta de Deus é espetacular. Um anjo destrói o exército assírio da noite para o dia. Livramento total pela fé. Ezequias também fica doente, à beira da morte, ora, e Deus dá mais 15 anos de vida para ele. Sim, um sinal da bondade de Deus. Mas até Ezequias tem seu momento de fraqueza. Aquele orgulho quando recebe os enviados da Babilônia, né? Mostra todos os tesouros. Exato. E isso atrai uma profecia de que tudo aquilo seria levado para a Babilônia um dia. Mas o texto diz que Ezequias se humilhou e o juízo foi adiado. O arrependimento sempre funciona. O contraste vem logo depois com o filho dele, Manassés. O texto é duro com ele. Descreve Manassés como o pior rei de todos. Desfez tudo o que Ezequias tinha feito. Trouxe de volta Baal, Aserá, astrologia, sacrifício de crianças, colocou um ídolo dentro do próprio templo. Levou o povo a pecar mais que os pagãos. Ignorou os avisos de Deus. Parece que aqui não tem mais volta. E é aí que vem a virada mais impressionante do livro todo, talvez. Manassés é capturado pelos assírios, levado preso para a Babilônia. E lá, no fundo do poço, ele se arrepende. Ele se humilha profundamente, ora a Deus pedindo perdão, e Deus ouve. E o restaura ao trono em Jerusalém. É quase inacreditável. O pior dos reis é perdoado. Sim, e de volta a Jerusalém, ele mesmo tira os ídolos que colocou, restaura o altar do Senhor e manda o povo adorar a Deus. É uma demonstração radical da graça, sabe? Mostra que mesmo o pior pecador, se buscar a Deus com humildade, encontra perdão. Que mensagem de esperança, principalmente para quem estava lendo isso depois do exílio. Exatamente. Mostra que nunca é tarde demais. Mas, infelizmente, o filho dele, Amon, não segue o exemplo do arrependimento. Volta rápido para a idolatria e é assassinado. E aí sobe ao trono Josias. Bem novo, né? 8 anos. E ele se torna o último grande reformador. Josias busca a Deus desde cedo e faz uma limpeza religiosa ainda maior que a de Ezequias. Destrói ídolos por todo o país, até nas terras do antigo Reino do Norte. E durante a reforma do templo, acontece algo importantíssimo. O achado do livro da lei.
O sacerdote Ilquias encontra o rolo. E quando leem para Josias, Ele se desespera, rasga as roupas, vê o quanto o povo estava longe de Deus. a reação dele é um modelo. Reconhece o pecado, busca a palavra de Deus com a profetisa Hulda, se arrepende, a palavra redescoberta vira um motor da reforma. Que o juízo virá pelos pecados antigos, mas diz que Josias não verá destruição, por causa do coração dele. E Josias não para aí. Não, ele reúne o povo todo, lê o livro da lei para eles e lidera uma renovação nacional da aliança com Deus. E celebra a maior Páscoa desde a época de Samuel. Ele faz tudo certo, segundo o cronista. É o último grande esforço para alinhar o povo com Deus, mas o fim dele é trágico. Muito. Ele decide lutar contra o faraó Neco do Egito, lá em Mégido, ignora avisos que, o texto dá a entender, vinham de Deus através do faraó e é mortalmente ferido. Um lamento geral em Judá. A morte de Josias parece que sela o destino, né? Sim, parece que a esperança de evitar o exílio morre com ele. Apesar de tudo que ele fez, o peso dos pecados acumulados, especialmente de Manassés, e a teimosia em rejeitar os profetas por tanto tempo, o juízo se tornou inevitável. E o último capítulo, o 36, é essa descida rápida. Reis ruins, um atrás do outro. Joacás, Joaquim, Zedequias. Todos fracos, rebeldes contra Deus, rebeldes contra a Babilônia, que era o instrumento de Deus naquele momento. E o povo e os líderes continuam na mesma, pecando, zombando dos profetas. O texto é muito claro. O furor do Senhor subiu contra o seu povo, até que não houve mais remédio. É isso. A paciência divina chegou ao limite. Nabucodonosor cerca Jerusalém, invade, destrói tudo. O templo é queimado. O centro de tudo. Que imagem terrível! Os muros derrubados, o povo levado escravo para a Babilônia. A terra fica desolada por 70 anos, como Jeremias tinha profetizado. Fim. Parece o fim mais sombrio possível. E seria, se não fossem os 2 últimos versículos. Ah, sim. O cronista não termina na desolação total. De jeito nenhum. Ele acrescenta ali no finalzinho, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, que tinha conquistado a Babilônia. E isso! Deus desperta o coração de Ciro e ele publica um decreto. Um decreto impressionante vindo de um rei pagão. Totalmente. Ciro reconhece o Deus do céu e manda o povo de Deus voltar para Jerusalém para fazer o quê? Reconstruir o templo. Uau, que virada! Depois de tanta destruição, essa luz no fim do túnel. O que isso significa? Significa que o juízo não era a última palavra de Deus. Mesmo com toda a infidelidade do povo, Deus continuou fiel às suas promessas, a aliança com Davi. Ele está no controle da história, usa até reis pagãos para cumprir seus planos. E para quem lia isso na época, voltando do exílio? Era a confirmação. Validava a missão deles ali em Jerusalém, reconstruindo tudo. O livro termina não com um fim, mas com a possibilidade de um novo começo, esperança. Formas incríveis, quedas terríveis. Até o exílio e essa faísca de esperança no final. A mensagem é forte, né? Muito forte. A centralidade do templo, da adoração correta, a importância da liderança fiel, as consequências diretas das nossas escolhas, obediência ou não, a voz persistente dos profetas e, no fim, a fidelidade de Deus que não falha. E para nós hoje, o que fica dessa história toda? Olha, as perguntas que 2 Crônicas levantam continuam muito atuais, né? Qual o impacto de quem lidera na fé de uma comunidade? Como a gente lida com o fracasso, com o erro e busca restauração? Qual o lugar da memória, da tradição, da adoração na nossa identidade, seja pessoal ou coletiva? A história de Judá serve como um grande estudo de caso. Com certeza. Sobre fé, poder, obediência, responsabilidade. E as consequências de tudo isso. E para a gente pensar um pouco mais... O cronista deixou muito claro. Para ele, a bênção nacional estava ligada à adoração correta
e a liderança fiel à aliança. Se a gente trouxer essa ideia para os nossos dias, como será que a integridade na liderança, a clareza sobre os valores que nos guiam e a forma como respondemos aos desafios éticos e espirituais, como tudo isso impacta a saúde de qualquer grupo, de qualquer comunidade hoje? O que os altos e baixos de Judá nos ensinam sobre o que realmente sustenta uma sociedade, uma comunidade? Fica aí a reflexão.